Olá a todos, sejam bem-vindos à estreia da quarta temporada das NEC Talks. Hoje temos o enorme prazer de ter connosco o Rui Andrade, alumni de MEC de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e Chief Technical Titan na Critical TechWorks. Antes de mais, queremos agradecer o teu tempo e também à Critical TechWorks pelo espaço e obrigado por estares aqui connosco hoje. É um prazer. O Rui não é estranho ao associativismo universitário, tendo feito parte do projeto Fórmula Student Lisboa e também tem uma carreira profissional bastante rica com empresas como a Siemens, Fatronica, Coreworks, Critical Software e Critical TechWorks no seu currículo. Eu vou começar esta entrevista, este podcast, a perguntar mais por ti, pelo teu percurso e começando aqui no início, como é que foi para ti, quão importante foi para ti fazer parte de um projeto como a FST durante o teu percurso universitário? O FST foi um projeto inesquecível e importantíssimo na minha carreira e na minha vida. É uma coisa que fica para sempre. Eu, quando entrei no técnico, eu até não era grande aluno, mas tinha boas notas naquelas matemática e física, mas sempre sem estudar grande coisa, então safava-me bem na escola, com notas medíocres, médias. O técnico foi bastante difícil porque eu estava habituado a não estudar e quando entrei no técnico tive que estudar. Lembro-me da análise 1, por exemplo, de passar meses a fio a estudar e depois ter 10 no exame. Era uma coisa completamente... Pronto, não estava nada habituado àquilo. Portanto, foi um desafio grande, mas eu sentia sempre que faltava qualquer coisa no técnico. Era tudo muito teórico, até mesmo nos laboratórios, que era a parte mais prática que nós tínhamos. Eram sempre coisas, experiências à volta de verificar que a teoria estava certa. E nunca tínhamos assim um projeto em que fosse para fazer uma coisa prática, para pôr a mão na massa, desenvolver um projeto nosso. E foi daí que eu, quando vi o cartaz do FST, decidi ir lá ver o que era. Estavas em que ano quando isso aconteceu? Eu já não tenho bem a certeza, mas eu acho que estava no segundo ano. Foi durante o meu segundo ano do técnico. E quando entrei no FST, eles estavam a desenvolver o segundo, o FST-02. Eu entrei para a equipa que começou depois a fazer o FST-03. Nós, no primeiro ano, fizemos o projeto e fomos à Inglaterra na classe de projeto, que era a classe 3. Nessa altura também não havia alunos de eletro no FST. Eu fui dos primeiros, junto com outros 3 que entraram ao mesmo tempo que eu. O FST-01 e o FST-02, tanto quanto eu sei, não tinham ninguém de eletro, era tudo pessoal de mecânica e da aero. E foi bastante giro, é uma coisa que depois a minha tese foi para o projeto FST, a tese de mestrado, foi um projeto de aquisição de dados, telemetria. Foi em conjunto com outro colega, o David Copeto, que fez a parte de telemetria, portanto, de enviar os dados cá para fora por Zigbee. A minha parte era da aquisição dos dados, desenvolvimento das PCBs, tanto que depois eu continuei a minha carreira para desenvolver PCBs. Mas o FST é uma escola de autonomia e de vontade, tens que ter vontade para estar lá. Exato. Tu conseguiste, para além de desenvolver também os teus interesses, foi transitar, ou seja, unir essa atividade à tua carreira académica e conseguir juntar ao técnico. Nem toda a gente consegue fazer isso, mas mesmo as Sim. pessoas que não têm essa oportunidade é algo que lhes dá bastante ferramentas. Sim, eu acho que quem está no projeto FST, se quiser fazer a tese de mestrado relacionada com o FST, de uma forma ou de outra acaba por conseguir. Se tiveres mesmo vontade de o fazer, tens que ter uma ideia, tens que ir falar com os profs e tentar arranjar um projeto que faça sentido para uma tese de mestrado e que faça sentido para o FST, mas eu acho que é sempre possível. Eu depois fiquei sempre ligado ao FST de uma forma ou de outra. Quando comecei a trabalhar na Fatronica, eu vinha muitas vezes ao técnico no Tagus Park
fazia lá PCBs com o professor Moisés, e continuei a ajudar a malta do FST no início, quando eles estavam a fazer o 04. O meu carro foi o 03, mas depois o 04 foi o primeiro carro elétrico e eu ainda estive bastante ligado com a malta dessa altura. Pá, e ainda hoje tenho algum contacto com a FST, principalmente de tentar contratá-los. Mas temos cá algumas pessoas do FST que entraram no ano passado, e são pessoas interessantes para contratar, porque têm muita autonomia, aprendem muitas coisas que não estão diretamente relacionadas com o curso, que não são necessariamente coisas técnicas, mas sabem falar com pessoas, que é uma coisa importante nas empresas. E meter a mão na massa. Sabem meter a mão na massa, têm autonomia, portanto é uma boa escola. Ok. Tu disseste que começaste, depois do técnico, começaste na Fartrónica. Eu tive uma experiência de alguns meses na Siemens, Okay. mas foi assim um bocado ao engano, aquilo não era o que eu pensava, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, portanto saí de lá muito rápido, estive lá 2 meses ou 3. Mas as tuas primeiras experiências foi na parte de eletrónica, certo? Primeira experiência profissional. Sim, eu fui para o ramo de eletrónica durante o curso, e gostava mesmo de eletrónica. Eletrónica, não microeletrónica, portanto não estou a falar de desenvolvimento dos semicondutores, da parte de microeletrónica, estou a falar mesmo de fazer as PCBs, layout das PCBs, depois fabricar, criar os protótipos, programar o microcontrolador que pões na PCB. Era essa parte que eu gostava de fazer, e isso foi o que eu fui fazer depois para a Fatrónica. Foi o que eu fiz na minha tese, e depois foi o que fui fazer nesse trabalho na Fatrónica durante 3 anos. Depois mudaste para a parte mais de software, certo? Mais ou menos. Eu quando saí da Fatrónica fui para a Coreworks. A Coreworks era uma empresa daquelas spin-offs do IST, no INESC, que já não existe, mas que faziam cores, portanto faziam IPs, nós trabalhávamos em cima de FPGAs para depois fazer os ASICs. E o que eu fazia era mais relacionado com software, apesar da empresa fazia a parte do hardware e a parte do software. O que eu fazia era software para um microcontrolador que estava dentro dessa FPGA. Já era mais software do que hardware, mas estava ainda muito envolvido na parte do desenvolvimento do sistema digital. Okay. Apesar de eu fazer a parte do software, a arquitetura do hardware era muito discutida connosco. Portanto, depois a parte da programação em si, lá do Verilog, não era eu que fazia. Eu nunca cheguei a aprender VHDL nem Verilog. Não tive essas cadeiras durante o curso e nunca cheguei a aprender. Mas a parte do desenho em si, do pensar, da arquitetura, fazer desenhos no quadro, essa parte nós fazíamos todos em conjunto. E agora a tua posição na Critical TechWorks, consideras-te um software developer neste momento? Não, neste momento eu sou, o título é Chief Technical Titan. O Titan não desenvolve no dia a dia. Certo. Tem um bocado a ver com a forma como a empresa está estruturada e se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso. A Critical TechWorks está estruturada em units, é quase como mini empresas. A empresa começou com à volta de 100 pessoas e depois, conforme foi crescendo, quando tem mais ou menos um pouco menos de 100 pessoas, o número é 80, divide-se em duas e vai-se dividindo sempre em duas, nós chamamos unidades. E essas unidades têm um Chief Technical Titan e um Head of Interactions. Tem também a Master of Making Things Happen, que é um rol mais administrativo, mas o Titan e o Head of Interactions são as pessoas que são a equipa de suporte da unit. O Head of Interactions está mais relacionado com suporte às pessoas, portanto, desenvolvimento de carreira das pessoas, saber se está tudo bem com as pessoas e com o estado
das relações entre as pessoas dentro da equipa, esse tipo de coisas. E o Titan está mais para a parte da tecnologia. Normalmente é alguém que já foi software developer. E o meu rol é esse, é de Titan. Portanto, somos nós que, por exemplo, falamos com a BMW, com os stakeholders da BMW, para quando eles querem que a CTW esteja envolvida num projeto novo, e somos nós que criamos a equipa, dizemos quem é que vai estar naquela equipa, qual é que é a senioridade que é preciso, a mistura de uma pessoa mais sénior com uma pessoa mais júnior, quantas pessoas são necessárias para fazer aquele projeto, esse tipo de coisas é o Titan que faz. E depois, no tempo de vida da equipa, o Titan também serve de suporte em termos de tecnologia. Portanto, se a equipa precisa de alguma coisa que não sabe, é o Titan que tem que identificar se é preciso contratar alguém que sabe uma tecnologia que aquela equipa não tem, ou mesmo identificar se aquela equipa é a equipa certa para fazer aquele projeto, esse tipo de coisas. Falaste na BMW. Como é que a Critical Tech Works e a BMW, é uma marca portuguesa e uma marca alemã, se vieram a juntar e quais são os benefícios que isso traz uma à outra? Ok. Essa é uma pergunta mais para o CEO, mas eu posso dar a minha opinião e a ideia que eu tenho. Isso vem um bocado da criação da Critical Tech Works. A BMW estava à procura de criar uma empresa nova ou uma parceria com uma empresa existente ou comprar uma empresa. Eles, tanto quanto eu sei, não estava bem definido o que é que eles queriam fazer, mas queriam fazer qualquer coisa. E andaram à procura de uma empresa com quem fazer isso. E no final o escolhido foi a Critical Software. E daí surgiu a Critical Tech Works, que é uma empresa que é 50% BMW Group e 50% da Critical Software. Começou com 100 pessoas vindas da Critical Software e cresceu a partir daí. A BMW, o que tira disto é aquilo que eu acho que tem mais interesse para eles, é a experiência que a Critical Software tinha já em desenvolvimento com metodologias ágeis, e também a experiência que a Critical Software tem no desenvolvimento de sistemas críticos. É uma empresa que tem muita história nessa área dos satélites e da aviação, nos processos de certificação do software, e acho que isso também foi interessante para a BMW. Okay. Vocês têm dois projetos que saíram bastante, foram muito noticiados, que é o Digital Art Mode e o relógio digital Clock2. Fazem parte das especializações que a Critical Tech Works tem, que é, para além da condução autónoma, os sistemas de infoentretenimento ou infotainment, como se diz em inglês. Podes-nos falar um pouco acerca do desenvolvimento desses processos, desses projetos? Alguma coisa que tu tenhas estado envolvido ou que outros colegas tenham estado envolvidos? Sim. Antes de mais, queria esclarecer que a Critical Tech Works não trabalha só em condução autónoma e o infotainment. A Critical Tech Works trabalha em todo o tipo de projetos de desenvolvimento de software para a BMW. A BMW é uma empresa gigante que tem montes de sistemas de software para consumo interno, mesmo dos trabalhadores, das fábricas. A BMW tem um banco, por exemplo. A maior parte das pessoas de cá não tem ideia. E todas estas coisas têm software, têm web services. A Critical Tech Works, por exemplo, está envolvida no desenvolvimento da My BMW App, que é a app da BMW que vocês podem instalar no telemóvel. Foi em grande parte feita cá. Portanto, nós estamos envolvidos em todas essas partes de desenvolvimento off-board também. Nós estamos praticamente divididos em dois. Temos o off-board e o on-board. O off-board são todos esses sistemas de logística para fábricas, do BMW Bank, da app, web services, todas essas coisas
que não estão diretamente relacionadas com o carro. E depois temos a área on-board, que essa sim é o que tu estavas a mencionar do autonomous driving e do infotainment, são de facto on-board e são, portanto, é software que vai correr algures no sistema embarcado do carro. E mesmo aí não temos só autonomous driving e infotainment, existem outras coisas. Tens sistemas que estão enfiados em ECUs do carro, que tu nem sequer sabes que elas lá estão escondidas, não têm parte gráfica, não fazem nada que seja óbvio para ti que está a acontecer, mas que está a acontecer e que o carro não funciona sem elas. Por exemplo, o clima, as luzes, o controle do motor, todas essas coisas. Eu ia perguntar se fazem alguma coisa relacionada com a condução, com o controle de suspensão, motor, potência relacionada com o carro. Não, essa é a ECU. Tanto quanto eu saiba, nós não temos nenhum projeto. Lá está, a BMW é gigante. Há coisas que a BMW faz internamente, há coisas que a BMW faz connosco e depois existem 1001 suppliers externos que fazem coisas para a BMW. Portanto, há sempre coisas que nós nem sabemos ainda. Também somos uma empresa, ainda é uma empresa jovem, quer dizer, tem 4 anos a empresa, portanto, aos poucos nós vamos entrando em mais coisas. Por exemplo, está previsto para o ano, podemos começar também nas motas da BMW, a fazer alguma coisa de interessante. Mas pronto, são coisas que nós, conforme vamos crescendo, vamos tendo capacidade para entrar em mais projetos e vamos envolvendo em mais coisas. Eu queria voltar um pouco atrás aqui, mas seguindo o que tu estavas a dizer, a magnitude da quantidade de projetos que se fazem aqui é imensa e a complexidade é muito grande. E eu queria perguntar, em relação aos trabalhadores, estudantes que saem das universidades e que podem vir para aqui, sentes que eles saem bem preparados das faculdades ou há coisas que precisam que os estudantes saibam, os novos trabalhadores saibam, que não se aprende nas faculdades? Eu acho que depende um bocado dos cursos. Se formos focar no vosso curso, em eletro... O nosso, aliás, não é? Que também é o meu. Vocês aprendem os básicos da programação, tendo em conta que aprendem C, e depois têm algoritmos e estruturas de dados, que é muito importante saberem. Eu não sei neste momento como é que é. Na minha altura, a programação orientada para objetos era opcional e eu, por exemplo, não fiz. Sim, agora também é. Continua a ser opcional. Pronto, isso é uma coisa, por exemplo, que faz imensa falta para uma empresa como a Critical Tech Works. É quase obrigatório, vocês têm que saber isso. O que não quer dizer que não consigam entrar se não souberem, simplesmente nós vamos ter que vos ensinar depois de vocês cá chegarem. Portanto, se pudessem aprender lá, era melhor, ou por conta própria, mas é um bocado, faz falta saberem C++. A maior parte do pessoal de eletro que vem tem bases muito boas de programação de baixo nível em C, sabem como é que funciona um processador, por exemplo, que é uma coisa que a maior parte do pessoal de informática não sabe. Eu não sei como é que se chama a cadeira hoje em dia, mas na minha altura havia uma cadeira chamada microprocessadores, em que nós fazíamos um microprocessador todo e programávamos em assembly e com registros, aquelas coisas todas. E eu até depois, mais para a frente, fiz uma cadeira de arquiteturas avançadas com o professor Lionel, em que fizemos um processador RISC com 4 andares de pipeline. Portanto, e tudo isso dá bases muito boas para tu perceberes como é que funciona o computador. Não te ensina a programar, mas ensina-te a perceberes o que é que estás a fazer quando estás a programar. E é muito importante, especialmente daquilo que estávamos a falar há pouco, principalmente para o onboard, para as coisas que vão para os carros. Essas coisas são quase todas feitas em C++. Portanto, é importante saberem C++, é importante saberem programação orientada a objetos, é importante saberem que C++ não é só C com classes,
é uma coisa, já foi e hoje em dia já não é, já é uma linguagem moderna e avançada, tem muita coisa para vocês aprenderem. E eu acho que não há ninguém que saia das universidades a saber C++ a sério. E isso é uma coisa que faz falta saberem as coding guidelines, saberem um bocadinho de design patterns, pelo menos já terem ouvido a palavra e irem à net ver o que é. Portanto, tudo isso são coisas que era bom vocês saberem, mas é normal que não saibam. Diz isso de uma forma que dá a entender que há pessoas que chegam aqui sem saber, mas que vocês dão a oportunidade de aprenderem. Se não dessemos, não contratávamos ninguém. É um bocado... Nós sabemos que vocês não têm culpa, né? Precisamos que vocês saibam, então vamos vos ensinar. Nós temos na Critical Tech Works uma iniciativa interna chamada Academia de C++. Não é só a de C++, existem outras, mas uma delas é a Academia de C++. E a Academia de C++ nós ensinamos às pessoas que chegam, que têm boas bases, que sabem programar. Nós não vamos buscar pessoas que não fazem ideia do que é programar para ensinar C++, mas a uma pessoa que saiba C, por exemplo, é uma pessoa a quem nós conseguimos ensinar C++ à partida. E temos um programa, quando as pessoas são contratadas, estão ali 7 semanas, mais ou menos, em que estão a aprender todas estas coisas que era bom que soubessem e não sabem, mas quando nós identificamos que as pessoas têm potencial e capacidade para vir a aprender, contratamos na mesma e ensinamos. Visto que têm de ensinar essas coisas depois de contratar as pessoas, como é que escolhem as pessoas que contratam se ainda não têm essas skills que vocês querem? O que é que vocês estão à procura numa pessoa para ser contratada? Para aprender C++, à partida tens que saber C. Se não souberes C, se for uma pessoa que só sabe Python ou uma coisa assim, vai ser difícil de ensinar C++, porque ia ter que ensinar o que é um ponteiro e o que é alocação de memória. É demasiadas coisas, portanto, tens uma entrevista normal em que eu vou ver se sabes C, se souberes C, souberes pensar, conseguires, basicamente é se souberes programar minimamente em C, então nós temos confiança que conseguimos te ensinar C++. Se já souberes programação orientada a objetos, porque sabes Java, por exemplo, também é mais fácil, também ajuda a ensinar-te o C++. Portanto, é isso, é um bocado avaliar se aquela pessoa tem potencial, se o potencial está lá para aprender, e se tiver, avançamos. Ok. Agora nesta fase nós queríamos transitar um pouco mais até para o teu departamento, para a área que tu trabalhas mais, que é a condução autónoma. Se tu quiseres... Era suposto ser o Simplício a fazer esta pergunta, mas vou fazer eu, já se trocou na ordem. Dado o risco na utilização de carros autónomos, até que ponto é que serão considerados um sistema bom o suficiente para integrar na sociedade? Ok. É uma pergunta difícil. Os carros para irem para a estrada têm que estar homologados. Portanto, à partida, tens aí uma proteção das autoridades que tem que ser cumprida. Portanto, para um carro ser homologado, tem que passar nos determinados critérios, senão nem sequer é permitido tu venderes aquele carro. Para essa homologação acontecer, nós temos que dar evidências que aquele sistema está bom e funciona bem. E, portanto, a garantia que tu tens é essa, é um bocado... O mínimo é esse, se está homologado, alguém avaliou e diz que tem os mínimos para poder ser usado. Claro que uma empresa como a BMW, que é uma empresa premium, num segmento de mercado alto, que tem uma imagem de excelência, não pode simplesmente ir pelo mínimo da homologação. Portanto, nós temos um foco muito grande na qualidade e em fazer o melhor que é possível
Portanto, como é que se avaliam essas coisas? Essas coisas avaliam-se com sessões ou seja, andando com os carros. Existem carros especiais com equipamento especial para retirar informação, para gravar. Basicamente são carros que vão para a estrada e gravam tudo o que está a acontecer no carro. São conduzidos por pessoas que estão especialmente treinadas para os conduzir e para saber lidar com qualquer problema que o carro tenha. Fazem imensos quilómetros, depois essas sessões são processadas, os dados dessas sessões são processados, são calculadas métricas sobre aquelas sessões para avaliar como é que o carro se comportou em cada situação. As situações que são necessárias avaliar são determinadas pelas entidades que fazem a homologação e basicamente tu tens que saber que o carro comportou-se bem 99, não sei quantos por cento das vezes, portanto vem definido das regras da homologação e além das da homologação existem todas as outras que nós próprios pomos para garantir que temos um sistema com a maior qualidade possível. Vocês, Critical Tech Works e BMW, na tua opinião, como é que se consegue, e se existem grandes dificuldades em competir com empresas que podem ter carros só elétricos e mais carros em circulação, a adquirir mais informações do que a BMW? Qual é que é a competição que a BMW pode enfrentar neste mercado da condução autónoma? E de que forma é que a pode combater? A BMW, na forma como está a fazer as coisas, não são os carros dos clientes que estão a sacar dados para melhorar o sistema. Portanto, o carro, quando vai para o cliente, já é um sistema final e que já está testado. Esses dados não são usados para melhorar as coisas. Portanto, os carros que são usados para tirar dados para melhorar as coisas são carros especiais de testes que são conduzidos por pessoas treinadas para fazer aquilo. Portanto, como é que se compete com pessoas que estão a fazer, com empresas que estão a fazer, a sacar dados dos clientes? É difícil de responder porque nós também não sabemos que tipo de dados é que eles conseguem tirar. Se tu fores pensar em todos os dados que estão no carro, é impossível tu ires buscar os dados todos. É uma quantidade enorme de dados por segundo. Portanto, mesmo as outras empresas não vão sacar os dados todos. Têm sistemas que conseguem decidir quando é que um determinado acontecimento é relevante ou não e então vão buscar esses dados. Tanto quanto eu sei, a BMW não faz isso neste momento e não me parece que seja essencial. Talvez fosse útil, talvez pudesse ajudar a melhorar as coisas mais rápido, mas não é essencial. E não sei sequer, em termos de legislação europeia, se é possível ir buscar os dados dos clientes. Isso parece-me um bocado estranho, não sei se é possível fazer isso na Europa sequer. Visto que a tecnologia de condução autónoma está a ficar melhor de dia para dia, achas que haverá algum dia em que haja carros com condução 100% autónoma? Certo. Se estás a falar de ter carros 100% autónomos em todas as situações de clima, de visibilidade, em todas as estradas, eu acho que vai demorar, mas que é simplesmente uma questão de tempo. Portanto, não te sei dizer se são 2 anos, se são 5, se são 10 ou 50, mas acho que não há motivo nenhum para não vir a acontecer eventualmente.
Mas a mim, e se tu conduzires um carro autónomo, acho que vais também perceber de que é que eu estou a falar. Eu acho é que nunca vais ter, por exemplo, um carro sem volante ou uma coisa assim, porque as pessoas não vão querer usar. Achas que não vão ter confiança para um carro? Não é uma questão de confiança. Eu acho que tu podes ter toda a confiança, mas não vais ter paciência para o que o carro vai querer fazer. E dou-te um exemplo, tu estás na segunda circular, em hora de ponta, no arranca e para. O carro que está em modo autónomo, com o cruise control adaptativo, por exemplo, em que quando o carro da frente arranca, o teu carro arranca atrás do carro da frente. A distância de segurança para o carro da frente é bastante grande. Ou seja, se tu estiveres no arranca e para, o teu carro fica parado, o carro da frente arranca. Antes do teu carro começar a andar outra vez, já alguém se meteu para aproveitar o lugar. E se tu estiveres no trânsito, só com este sistema, tu não sais do mesmo sítio. Porque vai haver sempre alguém que vai se pôr à tua frente e o teu carro nunca arranca, porque está sempre lá alguém. Isto é só um exemplo, não quer dizer que não fosse possível de melhorar o sistema e quando o carro detectar que está no arranca e para e não ter uma distância de segurança tão grande para o carro da frente, claro que era possível fazer isso. Mas eu acho que vão haver sempre estas pequenas situações que vão frustrar o condutor, entre aspas, e que a pessoa vai querer sempre tomar controle e fazer as coisas à sua maneira. Portanto, eu acho que o carro ser capaz de fazer sozinho, não há motivo nenhum para isso não existir. Mas acho que as pessoas vão querer sempre fazer override e tomar o controle do carro. Eu, por acaso, pensava que ias falar sobre confiança, mas não pensava que ias falar sobre paciência e falta de paciência. Mas... Eu acho que, em relação à confiança, eu acho que isso não é um grande problema, porque acho que é fácil entre aspas, de chegarmos a um ponto em que os carros têm muito menos acidentes do que os condutores humanos. Não te assusta a possibilidade de um carro autónomo cometer um erro e causar fatalidades? Claro que sim, mas aí é uma questão de probabilidades. Qual é que é a probabilidade de um carro autónomo cometer um erro em relação à probabilidade do humano cometer o erro? E a probabilidade do carro autónomo cometer o erro vai certamente ser muito mais pequena, especialmente se todos os carros forem autónomos. Isso é um dos grandes problemas de tu fazeres um carro autónomo, é que os outros carros não são autónomos e tens dificuldade em prever o que é que os outros carros vão fazer. Por exemplo, a maior parte das pessoas não usa os piscas. E tu estás no carro, se todos os carros forem autónomos, todos os carros vão usar os piscas e os outros vão conseguir detectar o que é que aquele carro quer fazer e andam direitinhos, não andam distraídos com o telemóvel. Portanto, há imensos problemas na condução autónoma que vêm do facto dos outros carros não serem também autónomos. E acho que se todos os carros fossem autónomos, o problema ainda seria mais simples. Isso era a última pergunta que eu te queria fazer. Já percebi mais ou menos qual é que é a tua posição, mas era qual é que era a tua opinião em relação a investir num autopilot, sabendo que podem existir erros e aquele problema de quem é que tu culpas, se existir algum acidente, de quem é a culpa do dono do carro, da BMW, de qualquer outra coisa. Mas pelo que eu estou a perceber, estás confiante na tecnologia e que se a tecnologia for universal, é mais seguro do que se não existir essa tecnologia. Sim, eu acho que... Não sei o que é que posso dizer. Agora pusemos-te on the spot agora com esta pergunta. Sim, não, é um bocado... neste momento os carros... A diferença entre um carro mais ou menos autónomo e um carro muito mais autónomo é simplesmente a quantidade de testes que têm efetuados sobre o carro. Portanto, a BMW vender-te um carro em que tem um certificado de dizer que aquilo é autónomo naquelas situações e ter um sistema
que é autónomo naquelas situações, mas em que eles não vendem como sendo autónomo naquelas situações, é simplesmente aquilo ter sido testado num grau de testes muito mais elevado. Portanto, é uma questão de tempo e de quantidade de testes feitos em cima dos sistemas e de todo tipo de situações terem acontecido nos testes. Ou seja, é uma questão de investimento e de tempo. Acho que vai chegar sempre a uma situação em que os carros são seguros e erros existem sempre bugs, mas também existem pessoas com álcool a conduzir na estrada. Sim, claro. Epá, é um bocado, eu acho que nós vamos chegar certamente, vocês de certeza que vão ver na vossa vida. Não temos idades assim Carros. tão diferentes, Rui. Já tem alguma. Carros 100% autónomos na estrada, não tenho grandes dúvidas. Se eles foram vendidos como sendo 100% autónomos, isso a marca, portanto, fica com a responsabilidade se houver algum problema, ou se o carro é vendido como sendo semi-autónomo e o condutor tem que estar atento, isso aí já é outra história. Portanto, a parte da liability, em quem é que fica. Mas que o carro será autónomo, pá, não tenho qualquer dúvida. Certo. Antes de darmos como terminado este episódio, eu queria dar-te, como damos sempre aos nossos convidados, um espaço para alguma mensagem que queiram transmitir. Portanto, the floor is yours, estás à vontade para dizer o que te vai na alma. Ok. Vou puxar aqui um bocado a brasa à minha sardinha, portanto estou aqui um bocado em representação da Critical Tech Works, mas a minha área é mesmo esta, de carros autónomos. E a maior parte das pessoas que se candidatam que querem trabalhar na área dos carros autónomos vêm muito da parte dos sistemas de visão computacional ou de redes neuronais e querem trabalhar com machine learning, por exemplo. Têm experiência em Python, PyTorch ou TensorFlow. E de facto essas não são competências que são mais atrativas para nós. Nós trabalhamos um bocadinho mais à frente, por exemplo, da visão computacional, ou seja, nós já trabalhamos mais na área da decisão depois da percepção, ou seja, estamos um bocado na parte de decidir o que fazer depois de já saber o que é que lá está. Ou seja, tomar decisões, é para ultrapassar, é para abrandar, é preciso fazer uma travagem de emergência. Essas coisas não são feitas com machine learning e o código que vai para carros nunca é feito em Python, é sempre em C++, em linguagens compiladas. Portanto, daí deixar um bocado esta mensagem. Se quiserem fazer autonomous driving, o principal é saberem C++, pelo menos aqui na nossa empresa. São as competências mais úteis. O Python também é útil, mas é noutra vertente, que é na vertente de analisar os dados, portanto aquilo que eu falei há pouco, a forma como nós sabemos que o sistema é bom o suficiente, que é baseado em cálculo de performance indicators de sessões passadas. Essa parte é feita mais em Python, mas também não é com machine learning. Pronto, é isso, é um bocado passar esta mensagem que o nosso foco principal é o C++ e não tanto o Python com a parte de machine learning. Dá de certeza que há pessoas que nos estão a ouvir que estão interessadas nesse mesmo tópico e que vão gostar de ouvir esses teus conselhos. Ou não vão gostar de ouvir. Ou não vão gostar de ouvir, também há essa, também pode ser. Bem, chegamos assim ao final de mais um episódio. Rui, obrigado por teres que estar connosco, por nos teres dado o teu tempo e obrigado a todos os que nos estão a ouvir e por terem chegado até aqui. Não esquecer de subscrever ao Nekist na plataforma onde estiver a ouvir, para não perderem o próximo episódio das NECtalks. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem comentários ou enviem mensagens para o Instagram, @Nekist. Obrigado e até à próxima. Até à próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.